Oi, comunidade querida da Pós TV 247, comunidade querida do canal Paz e Bem. Olha nós aqui outra vez. Pela 13ª vez, só esse curso, né? Só o curso Textos Sagrados na História. Nem sei contar. Uma hora dessa eu vou fazer a conta. Quantas vezes nós estivemos juntos aqui nos cursos de Pedro Lima Vasconcelos? Com certeza, muito mais do que 200 vezes. Muito mais do que isso. Então, agora, estamos na 13ª aula dos textos sagrados na história com você, Pedro Lima Vasconcelos. Você tá bom, Pedro? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. E, enfim, a gente vai dizendo que vai bem porque a gente precisa estar bem o quanto possível para dar conta de uma situação que se agrava cada vez mais, né? E pude acompanhar agora no finalzinho a live que você fez em homenagem ao Larry, né, o líder, né, um dos líderes da vigília Lula livre, que nos deixou, que foi arrancado de nós por conta dessa política genocida deixa as pessoas absolutamente no desamparo. Né? Então, nesse contexto, eu preciso estar bem para poder resistir. É isso aí. Não, fiquei muito destruído esse domingo. Eu estava acompanhando, claro, o Larry desde a internação e que ele foi entubado, ficou 10 dias entubado, mas a notícia da morte é sempre devastadora. Então, agora é segunda-feira, 7 de junho de 2021, 5 horas da tarde. O Pedro está fazendo referência para quem está assistindo ao vivo. Agora, poucos minutos atrás, encerrei uma live, um Paz e Bem especial, em homenagem ao nosso Larry Carlos Marchioro, né, que foi uma das almas, né, da Vigília Lula Livre, e conosco, coautor do livro sobre a espiritualidade de Lula. Com Pedro e comigo, fomos autores conjuntamente do livro que é um dobrar-se sobre a espiritualidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi embora, menino de tudo. Um crime, mais um crime, mais um crime. Mas o espírito de Larry ficará conosco, vai seguir vida adiante. Esta é a 13ª aula do curso Textos Sagrados na História, que é transmitido toda segunda-feira, 5 horas da tarde, ao vivo, aqui pelo canal Paz e Bem. E é retransmitida todo domingo, às 7 horas da manhã, pela Pós TV 247. 13ª aula, ela também inaugura um novo capítulo, porque é assim, nós vamos fazendo a jornada, e as jornadas vão sendo como que mini-cursos dentro desse grande curso que imaginamos deve durar ao redor de 2 anos, até a sua finalização, ou até que a gente construa um novo caminho. Nós passeamos, mergulhamos mais do que passear, pela espiritualidade ancestral japonesa, depois pela espiritualidade ancestral chinesa, foi um mergulho realmente bem profundo, foram 7 aulas, né, sobre China, Pedro, se não estou enganado, foram 3, mais 8 aulas, né? Opa, eu fechei teu microfone, peraí. Isso. Foram 2 de introdução, 2 de Japão e o restante de China. Então, 2 mais 2 mais 4 para 13, 9 aulas de China. Não, vamos 9 começar aulas de China. A terceira agora. Desculpa, 8 aulas de China e agora... Nossa, matemática realmente não é meu forte. Então, olha lá, 2 aulas introdutórias, 2 aulas de Japão, 8 aulas de China, e agora mergulhamos num universo de história e espiritualidade dos mais profundos da humanidade, dos mais admirados também pela humanidade. Vamos para a Índia. Aportamos na Índia a partir de hoje com Pedro Lima Vasconcelos, no nosso texto Sagrados na História, Oralidade e Escrita. Quantas aulas terei de China? Eu não sei. E acho que o Pedro também não sabe muito ao certo esse caminho por onde nós vamos, né? Imaginei. Não sei, não. Até porque hoje, Mauro, eu pretendo apenas apresentar um mapa. A gente pegou as malas, né, da China, atravessou o Himalaia para chegar
a Índia e o que é que se descortina diante de nós, né? Então, hoje vamos tomar contato com este universo que nos aguarda. Então, não me pergunte aquilo que eu não sei. Vamos embora, vamos iniciar, vamos fazer esse mergulho juntos, juntos, todas nós. Quem está aqui, já na nossa roda, sentados ao redor de Pedro para a nossa aula, porque aqui a gente não fica em fileira, não, a gente senta ao redor. Senta realmente ao redor. Heloísa Gouveia, lá de Niterói, Leno Andrade, pastor Leno Andrade, grande amigo, Maria de Lourdes Gonçalves, mandando a boa tarde dela, com seu paz e bem, Aparecida Menezes, o Afonso Bento, olá, Mauro e Pedrinho, ele quer... Do CEBI São Paulo. Do CEBI São Paulo. Bete Silva, Aparecida Menezes, acho que eu já falei da Aparecida. A Maria de Fátima Lima Vasconcelos, a Mana de Pedro. Minha Mana, beijo para ela. Rosalva Almeida, lá de Aracaju. Ou seja, daí, vizinho de você, pertinho aí. Pedro Selomar 100, já bem longe do Pedro, mais perto de mim aqui. Ronda Alta, Rio Grande do Sul, referência na jornada do MST no Brasil. Cristiano Aparecido dos Santos, ele que é de Morungaba, São Paulo, gente de todo canto. Josi Negreiros, Josi, você é tão importante para nós, sua presença realmente é muito relevante. Ângela Maria, de todo mundo, né? Mas a Josi tem toda aula, todo encontro, ela está aqui, está animando, está orientando as pessoas, está acolhendo, está recebendo. Obrigado, viu, Josi? Ângela Maria Braga, Ezequiel Andrés, o Antônio Inácio Grego, nosso escrivinhador, ele que será, com o Pedro, coautor do livro deste curso, porque aquele que transcreve e pesquisa adenda, com certeza será recebido como um grande coautor do livro ao lado do Pedro. Figura esse Antônio Inácio. Grande figura, né? Estou mandando um grande abraço a ele. Trocávamos algumas ideias um pouco antes da gente começar aqui. Maravilha. Ana Cruz, de Salvador, Bahia, gente de todo canto do país. Maria Neuza, lá de Minas Gerais. A Silvia Neri, do Som de Brincante, Fábrica Fátima Cabral, lá de Recife. Falando gente de todo o país, gente de todo o planeta. Maria Gabriela Pereira, de Genebra, na Suíça. Será que tem alguém da Índia por aí? Cauê Midana, mandando boa tarde. Cândida, está perguntando para Josi Negreiros o que houve. Cândida, a gente está falando da morte, né, da passagem, da transvivenciação, como as pessoas têm, cada um no seu jornada de espiritualidade, do nosso Larry Carlos Marchioro, nesse domingo, roubado de nós pela Covid e pelo genocídio. Regina Azevedo, de Quatis, Rio de Janeiro, lá pertinho de onde nasceu o Pedro, né, lá no Rio de Janeiro. Lemalu, Porangaba, interior de São Paulo. Gente, de todo canto. Lamartine Oscar Veiga, ele está falando lá de Santa Catarina. Eliane Gonçalves, Cássia Greco, ela e Inácio casados, grande casal, figuríssima. Quem mais está chegando aqui? João Carlos Cardoso, Ieda Santos Leite, do CEBI, de Minas Gerais. Quem mais? O Rider chegando por aqui. Ele não escreveu aqui hoje, mas ele é de Russas, no Ceará, se eu não estou enganado. Maria Paula Leal, muito bem chegada também, assim como a Tereza Pinto. Bom, Pedro, sala lotada, alunos e alunas sentados ao seu redor, com lápis, caneta, papel na mão ou computador na sua frente para suas anotações. Vamos para a Índia. Vamos para a Índia. O nosso escriba, o Inácio, escreveu com saudades da China já, com gostinho de quero mais sobre os textos da China, mas, enfim, chegou a hora do embarque de um lado da cordilheira do Himalaia e o desembarque do outro lado da cordilheira. E aí vamos ao encontro de um mundo, né, de um mundo vastíssimo, variadíssimo, riquíssimo, tanto quanto o mundo chinês, mas a gente tem uma concentração
inclusive do ponto de vista geográfico, maior, porque a gente vai para uma região que costuma ser chamada hoje de subcontinente indiano, né? Que tem, grosso modo, metade da área da China, falando em termos de hoje. Mas a população é quase do tamanho da China. Se você pensa em todos os países que hoje configuram esta região, que tem basicamente o Oceano Índico como seu limite para o sul, leste, oeste, e ao norte, noroeste, mais ou menos, a gente tem a enorme cordilheira do Himalaia, né? Os picos mais altos do mundo, as montanhas mais altas do mundo, e o vale, do lado noroeste, o vale do Rio Indo. Nome, aliás, que vai dar origem a este mundo que a gente chama de Índia, e que dará origem a uma das tradições religiosas mais marcantes, a mais marcante na região, e uma das de maior número de adeptos no mundo, que é o hinduísmo. Então, nós estamos falando aqui de uma população de 1 bilhão e tantas centenas de milhões de habitantes, isso, obviamente, falando dos dias de hoje, né? Então, como eu dizia antes, Mauro, eu queria hoje apenas pensar um pouquinho, um mapeamento, as linhas gerais, básicas, em relação àquilo que nos aguarda, em uma quantidade de encontros que, como você mesmo já antecipou, eu não sei quantos serão. Vai depender aqui do nosso fôlego, do nosso interesse, daquilo que as próprias conversas nossas forem trazendo em termos de desdobramentos, interesses que a comunidade manifeste, enfim. Né? A gente só chegou, agora a hora da partida a gente vai definindo no decorrer do processo. Mauro, eu lhe pedi se você conseguiria um mapa para nós. Eu fico arrumando tarefa para você em cima da hora. Já está aqui. Mas, bora. Então, talvez seja bom a gente já dar uma olhadinha nele. Vamos embora. E toda vez que nós falarmos de Índia, nós estaremos falando de uma região bastante complexa, inclusive do ponto de vista político, do ponto de vista sociocultural, das diversidades e tensões religiosas nos dias de hoje. Então, esse mapa está bem, para a gente começar aí, será bom. Então, quando a gente falar de Índia, aqui, a gente estará falando de um subcontinente. Assim se costuma falar. Por quê, Mauro? Inclusive por conta de movimentos das placas tectônicas. Né? Como eu dizia antes, e aí agora o pessoal pode visualizar, né? Ou seja, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito dessa região do que está no centro do mapa, que constitui o país chamado Índia, nós temos o Mar da Arábia, assim se costuma chamar, então remetendo, né, justamente para o lado ocidental ali, a Península Arábica, o Golfo Pérsico, etc. E do outro lado, você tem o chamado Golfo de Bengala, né, que são duas áreas que compõem o Oceano Índico. Agora, quando a gente olha na parte superior do mapa, a gente vê do lado direito ao alto, né, ali uma região meio amarelada, que é o território chinês. Espera aí, Pedro, acho que arrumei um mapa melhor. Veja se te favorece mais esse mapa aqui. Espera aí. Vamos lá.
acho que esse mapa aqui vai ser mais interessante, porque ele dá um overview, como dizem os gringos, uma visão panorâmica melhor em relação à região. Acho que aqui ele estava um pouquinho fechado demais. Vamos ver. A gente está com um equinho aqui. Eco. Equinho é um eco pequeno, tá, gente? Mas não atrapalha, não. Vê, Pedro, tá melhor assim, para dar essa visão mais panorâmica? Ok. Você consegue abrir o mapa mais um pouco? Consigo. Ampliar? Se a gente ganha Tá bem. Vamos lá. Quer dizer, o que a gente, então, vê do lado direito, no canto superior, né? Ali essa cor meio salmão, né? Você tem o território da China. Né? E na fronteira da China, você tem uma linha entre a China e a Índia, você tem uma fronteira ali, meio numa linha diagonal, e você tem um território marcado em verde no meio. Então, esta linha diagonal, ela não é apenas uma fronteira estabelecida por critérios políticos, não. Você tem ali uma cordilheira do Himalaia. Como eu dizia, as montanhas mais altas do mundo, o que torna a travessia da Índia para a China, né, uma travessia extremamente complicada, extremamente desafiadora, se você a faz a pé, por terra, né? E ali encravado entre a Índia e a China, não sei se as pessoas puderam ver, estava em cor esverdeada, a gente tem um país chamado Nepal. Pronto, acho que ficou mais aproximado aqui, né, Pedro? Tá ótimo, perfeito. Ficou mais aproximado aqui, tá bom. Então, eu tenho ali o Nepal, né, nessa cor meio verde, meio acinzentado, não sei se eu consigo ver bem. Exatamente. Minha avó falava que isso era a cor de burro quando foge. Aqui, ó. Isso. Então, isso que a gente pode identificar como uma linha na diagonal, né, descendo, é a linha da cordilheira do Himalaia, que avança um pouquinho mais, né? E isso, então, estabelece o marco, né, do nordeste do subcontinente indiano, né? E a gente sabe, aí pelos estudos da geologia, que esta região do subcontinente asiático, ela avança para o norte, né? Pelo movimento das placas tectônicas, o que justamente faz erguer-se a cordilheira do Himalaia. Bem, do lado mais à esquerda, no alto, a gente tem um país chamado Paquistão. E este país, ele é atravessado por um rio, né, que nasce na China, passa por uma região no norte da Índia e no norte do Paquistão, que é a região da chamada Caxemira, é uma região muito disputada, inclusive, por esses dois países. Mas depois disso, o rio Indo, ele atravessa de nordeste a sudoeste o Paquistão, ou seja, de cima a baixo. E ele desemboca no Mar da Arábia, ali perto desta cidade chamada Karachi, que é a maior cidade paquistanesa. Então, a gente pode dizer assim, grosso modo, né, que o continente indiano, o subcontinente indiano, ele tem esses marcos, né, limítrofes. O Mar da Arábia e o Golfo de Bengala, né, esses dois lados aí do Oceano Índico. A cordilheira do Himalaia, separando Índia, Nepal, né, da China, e, do outro lado, o rio Indo com o seu vale, né, e a bacia do rio Nilo, do rio Indo, perdão, né, que alcança ainda algum território do Afeganistão. Mas, grosso modo, o subcontinente é este. Agora, quando a gente pensa na configuração política deste território, que tem aí um pouco mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, é muita coisa, hein?
É meia China, né? E a gente tem uma população ali de 1 bilhão e umas tantas centenas de milhões de pessoas. A gente vai encontrar, então, alguns países, né, que a gente consegue identificar facilmente aí neste mapa que você nos disponibilizou. Então, a Índia, no centro, e é o maior país em termos de área geográfica e de população. Mas do lado esquerdo acima você tem o Paquistão, foi mencionado. Do lado esquerdo, mais à direita, você tem o Nepal. Ali, do lado mais a leste da Índia, na verdade, encravado ali na Índia, a gente tem um país que no mapa aparece de cor azul, e o nome Dhaka. Ora, Dhaka é a capital do Bangladesh. E a gente ainda tem, Mauro, olhando um pouquinho para cima do Bangladesh, a gente tem Butão. Exatamente. E aí a gente tem uma parte da Índia, né, que continua mais para a direita, e depois a gente tem Mianmar, aí mais esverdeado. Um pouquinho mais à direita. Exatamente. E, Mauro, não sei se o mapa permite levantar um pouquinho, porque a gente vê ao fundo, na parte baixa, na parte de baixo do mapa, a gente ainda vê o Sri Lanka. Tá logo aqui embaixo, é. Exatamente. E ainda, um pouco abaixo, mais do lado ocidental, do outro lado da ponta, na Índia, a gente tem as Ilhas Maldivas. Deixa eu achar aqui, peraí. É descendo um pouco, já em pleno Oceano Índico. Mas penso que isso é suficiente para os nossos propósitos aqui. A gente está só se aproximando, né, deste universo. Então, é um mundo, né, com vários países. E vamos pensar que grande parte desta área, Mauro, até 1947, pertencia à Inglaterra, né? Uhum. Isso era parte do domínio inglês, do imperialismo inglês, né, que ainda permanecia em vários cantos do mundo, e você vai ter a independência da Índia exatamente em 1947. Agora, Mauro, eu não sei se você se lembra, claro que vai se lembrar, mas eu me lembro que quando eu fui para a escola, eu tinha lá meus 7, 8, sei lá com que idade, eu fui estudar essas coisas da geografia, eu sempre gostei muito de mapa e tudo mais. Eu não conhecia um país chamado Bangladesh. Eu conhecia um país chamado Paquistão Oriental. E aí é que eu me pergunto se você se lembra, se a comunidade se lembra, do tempo em que havia o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Eu me lembro que eu aprendi, primeira vez que eu tive na escola, o acesso ao mapa que mostrava esta configuração, a configuração desta região, eu justamente aprendi assim, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental, mais tarde, já na década de 70, meados da década de 70, veio a se chamar Bangladesh. Ora, estes países, o Paquistão, que aí, então você não precisa mais chamar de ocidental, né, por conta do que a gente acabou de falar, e o Bangladesh, esses dois países, eles foram criados no contexto da independência frente à potência inglesa. E o que é que significa Paquistão? Paquistão significa terra dos puros. E a que é que este nome se refere? Este nome se refere ao fato de que, junto com o movimento independentista em relação à Inglaterra, existiram movimentações também relacionadas a disputas, divisões no interior da sociedade deste subcontinente. E
entre essas divisões, essas tensões, esses conflitos, o papel das religiões foi muito importante. Por quê? Porque houve quem quisesse que a Índia, o país que emergia, livre da colonização inglesa, fosse um país hindu. Hindu do ponto de vista religioso. Que a identidade religiosa hindu marcasse a configuração do país chamado Índia. E em função disso, e das tensões e dos conflitos, Gandhi estava aí, grande Mahatma Gandhi estava envolvido. Ele acaba sendo assassinado por causa da sua militância em prol de uma solução negociada pacífica, envolvendo os vários setores que estavam ali em peleja. Uma solução que acabou sendo adotada foi a da divisão do território para que pudessem ser deslocados para esses territórios específicos os contingentes de população muçulmana. Então, tanto o Paquistão quanto o Bangladesh foram territórios para os quais foram conduzidos à força. Nós estamos falando de coisas de 70 e poucos anos atrás. Milhões de pessoas, na casa das dezenas de milhões de pessoas, de fé muçulmana. E destes territórios foram trazidos para a Índia contingentes de pessoas de fé hindu, na expectativa de que você conseguisse, com isso, definir para um território uma fé religiosa e para outro território outra. Óbvio que isso não deu certo, né? Óbvio que não deu certo, porque os deslocamentos, em função disso, alguns cálculos chegam a indicar cerca de 60 milhões de pessoas teriam sido atingidas por essas determinações de deslocamento para cá ou para lá, daqui para lá ou de lá para cá, em função das pertenças religiosas existentes nesse contexto. Eu falo disso, Mauro, porque é desse universo que a gente vai tratar. Porque, além das tradições religiosas surgidas da Índia, e nós vamos nos concentrar nelas, porque esse tem sido o nosso critério, vamos trabalhar as expressões religiosas com seus textos a partir da matriz de cada uma dessas tradições. A gente tem que pensar que, a partir de um certo momento, e já há mais de 1000 anos, a presença do Islã nesse universo a presença neste subcontinente do Islã é uma presença marcante, importante, e razão pela qual muitos conflitos têm acontecido, inclusive nos dias de hoje. Se a gente pensa que está no governo da Índia, atualmente, um partido de extrema-direita que peleja justamente por esta identidade hindu, a configurar o território inteiro com seu 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Uma coisa... Enfim, lá também o descaso e o negacionismo têm sido marcas tristes. A gente tem tido notícias aqui e ali em relação a isso. Então, esse é um primeiro elemento para a gente levar em conta. Quando a gente fala de Índia, todas as referências, elas se contam na casa dos milhões. Então, eu penso assim, na Índia, só 20% da população são muçulmanos. Os números nunca são absolutamente exatos, mas 20% da população na Índia são mais de 200 milhões de pessoas.
250 milhões de pessoas. É o tamanho da população do Brasil, se não for mais, só de muçulmanos. E isso depois desse movimento que levou muçulmanos para o Paquistão e para o Bangladesh. Né? Nós vamos falar da escritura de um grupo chamado Sikh. Pedro, posso? Por favor, diga. Acho que finalmente aqui, enquanto você ia falando, também fui pesquisando os mapas. Olha, acho que aqui tem duas imagens bem legais para a gente ver essa divisão geopolítica a que o Pedro se refere. Deixa-me ver. Esse é esse aqui, este. Então, ó, acho que aqui está bem claro esse mapa, fica bem clarinho para nós tudo que está aqui, né? Então, a Índia, o Nepal, o Butão, Bangladesh, o Paquistão, o Sri Lanka, as Maldivas, a que o Pedro se referiu e não estava aparecendo no outro mapa, e os dois mares, né? A Baía de Bengala e o Mar Arábia. Acho que está bem claro aqui. Tá, e aqui em cima, claro, a Grande China. Tá? Isso. Mas agora, vamos aproveitar, Mauro, se você me permite, do lado direito do Bangladesh está Mianmar, né? Então, um verde bem clarinho, exatamente. E aqui. Agla e Lúcia perguntam ali sobre China e Índia brigando por qual espaço. Eu fiz referência a uma luta entre Índia e Paquistão, pela região da Caxemira, que está na fronteira entre os dois países, mais ao norte. Aqui, ó. Essa região é bastante disputada. Tá? Enfim. Legal. E aqui, Pedro, achei esse outro mapa, porque você fez umas referências bonitas a como esta divisão política é uma divisão da geografia também, da topografia, das condições do ambiente. Então, achei esse mapa. Deixa-me ver aqui. Deixa eu ver se... esse aqui. Então, vejam. Aqui está o Himalaia. Exatamente. Exatamente. Aqui está o Himalaia. Então, vejam que tudo é verde aqui de baixo. O subcontinente indiano é o que está... É essa região toda verde, que está abaixo do Himalaia. Não é isso? E descendo, né? Daí tudo para baixo. É o subcontinente indiano. E descendo. Isso. Tudo isso aqui. E aqui, ó, vejam, o rio Indo. O rio Indo, aqui você fez referência, estão vendo ele descendo aqui, ó? Que é o que vai dar a separação com o Bangladesh depois, com o Paquistão, desculpa. Não é isso, Pedro? Na verdade, o rio Indo, Mauro, ele está fora a sua nascente, né? Ali, justamente no Himalaia, ele divide de nordeste a sudoeste, ele divide o Paquistão em dois. Ele atravessa o Paquistão. Né? Tá. De sorte que... ele está descendo por aqui e o Paquistão vai estar isso aqui tudo, ó. E de um lado e do outro do rio. Exatamente. De um lado e do outro do rio. Tá aqui. Fechou. Exatamente. Bonita essa imagem aqui, né, Pedro? Sim, sim. E aí, em relação ao Himalaia, não custa, né? Não custa lembrar. São montanhas que ultrapassam 8.000 metros de altura, chegam quase a 9, no caso do Everest. Né? Ou seja, a travessia por terra de um lado ao outro é praticamente impossível. Então, isso demarca, do ponto de vista da história, dos fluxos culturais, né, dos intercâmbios, isso marca uma diferença tremenda. Né? Quer dizer, você tem a Índia de um lado do Himalaia e você tem o Tibete do outro lado do Himalaia. Na verdade, o Tibete é a parte ao norte da cordilheira, né? Porque o Tibete é muito alto. Né? Mas isso já remete para a China. Não é à toa que a China toma o Tibete, inclusive, como seu território, né? De uma disputa que aí prossegue até os dias de hoje. Mas os dois grandes países estão um do lado do outro, mas você tem uma muralha desse tamanho separando um e outro. Coisa parecida, só um parênteses, coisa parecida você vai encontrar na América do Sul entre Argentina e Chile. Eu sempre me perguntava, eu gostava muito de geografia, gostava muito de mapa,
por que a Argentina e Chile não eram um país só? E por que o Chile era aquela cobrinha, né? Isso é definido basicamente pela Cordilheira dos Andes. É uma muralha intransponível e até muito pouco tempo atrás não se sabia, mas os grupos do lado de cá não sabiam do que acontecia do outro lado, nem que havia outro lado, né? E vice-versa. Então, alguma coisa semelhante aconteceu nessa região que agora nos importa. O Pedro Selomar sem está perguntando aqui dessa questão do Paquistão. Então, era um país só, o Paquistão, só que dividido em oriental e ocidental. Em 71, o Paquistão oriental separa-se do Paquistão, ou, né, agora Paquistão, e se torna Bangladesh. Então, eu estou lendo a pergunta aqui do meu xará. Então, só para colocar um detalhe ali mais exato, o Paquistão oriental se torna Bangladesh. Isso, eu falei ocidental? O Paquistão ocidental se torna Paquistão. O atual Paquistão. O atual Paquistão. Né? E desculpa, eu te interrompi. Como? Perdão, não, desculpa. Perdão. Esses dois territórios foram pensados como independentes da Índia, com este propósito, de que eles fossem a residência das populações muçulmanas que viviam no subcontinente. Daí o nome, né? Paquistão, terra dos puros. Ou seja, puros na perspectiva, né, desta confissão religiosa. Mas é claro que não foram todos os contingentes muçulmanos levados para um lado e outro, muito menos todos os contingentes hindus foram tirados desses dois territórios e trazidos para o país chamado Índia. Né? Essa tensão permanece, e sem que a gente leve isso em conta, a gente acaba não entendendo algumas situações que ocorrem, inclusive hoje eu vou fazer menção já a um ou outro evento da cena política mais recente, da geopolítica, sem a gente levar em conta esse componente da história religiosa no subcontinente, né, fica faltando um elemento importante, né, para a compreensão. Bem, Mauro, então, essa região, com esta configuração muito peculiar, com uma população imensa, e que deu origem a pelo menos 4 tradições religiosas da maior importância. E todas elas têm seus textos sagrados. Mas não tem só textos sagrados, Mauro. Tem uma quantidade imensa de textos sagrados. Imensa. Então, se a gente diz no mundo cristão você tem a Bíblia, no mundo judeu você tem a Tanakh, no mundo islâmico você tem o Corão. Aqui não, aqui você tem uma infinidade. Por isso o nosso título, né? Incontáveis textos. E é por isso que eu não sei quando é que a gente vai sair da Índia, não. A gente já apontou isso, né? Então, vejam. A gente vai encontrar aquela tradição que se confunde com a região, inclusive identificando o país, identificando a língua, definindo espaços, situações, acidentes geográficos, que, enfim, estou me referindo à tradição que a gente conhece genericamente com o nome de hinduísmo. Não vou tratar de hinduísmo aqui no seu detalhamento, vamos deixar isso para quando entrarmos aí nos pormenores. Então, no caso do hinduísmo, penso que semana que vem começa a mergulhar nesse universo. Mauro, do ponto de vista daquilo que é o foco aqui da nossa trajetória, os textos. Então, a gente vai ter que tratar de definir, a partir de alguns conceitos, de algumas referências, que vêm da própria tradição hindu, o lugar, a relevância, a importância e a significação de uma literatura imensa. Imensa.
literatura que tem maior ou menor grau de relevância, de importância, de reverência devida. Por exemplo, no mundo hindu, vai se falar de uma literatura Sruti. Olha, eu agora deixando a minha competência no chinês para falar agora em sânscrito e seus derivados. A literatura Sruti, que é uma literatura que, na tradição hindu, ela é tida como de origem não humana. Essa literatura, ela é tomada como um conjunto de textos que foram ouvidos, que foram contemplados. Mas, como disse, esses textos não têm origem humana, de acordo com a tradição, né, aqui em questão. Literatura Sruti. Os Vedas, os famosos Vedas, são o núcleo fundamental dessa literatura Sruti. E os Vedas se subdividem, né, em 4 grandes blocos fundamentais, né, com uma ordem de grandeza, de referência. Né? Então, o Rig Veda, né, como sendo o núcleo do núcleo, digamos assim, desta literatura Sruti. Né? Mas nós temos também os textos Smriti. O pessoal deve estar gostando do sotaque. Smriti. Textos que são tidos como de autoria humana. Mas eles foram concebidos, foram compostos, foram elaborados em circunstâncias muito especiais. Assim se diz na tradição. E a expressão Smriti remete à ideia da lembrança. Então, são textos que são lembrados. Diferentemente da literatura Sruti, que é uma literatura ouvida, contemplada, quase vista. Então, você já tem uma hierarquia aqui na classificação, né, desta literatura. Os textos Sruti gozam de uma primazia, de uma aura mais destacada e grandiosa, né, do que os textos Smriti. No entanto, os textos Smriti eles incidem mais, eles têm pelo menos um impacto particular na vida, na vida das pessoas, dos contingentes, das gerações, né, que durante milênios, nós estamos falando de literatura aqui anterior à era cristã, era comum, né, a era que a gente costuma chamar de era comum. Então, gerações que beberam, que receberam, né, estes legados e vivem de suas marcas, né, ou vivem a partir delas. Então, entre os textos Smriti, encontram-se, por exemplo, poemas, que a gente chamaria de poemas épicos. E talvez o nosso pessoal já tenha escutado o Mahabharata, do qual faz parte um dos textos mais conhecidos da tradição literária indiana no Ocidente, que é este aqui. Isso coloca o melhor aqui. A Canção do Venerável, de acordo com esta tradução que estou mostrando, o famosíssimo Bhagavad Gita, que é apenas uma parte deste poema imenso, de dezenas de milhares de versos. Alguns dizem o maior poema do mundo, né, que é o Mahabharata.
E você tem o outro grande poema, também muito conhecido, e aí muitas cenas tanto deste quanto no Mahabharata são reproduzidas, então são feitas encenações, né, de momentos deste poema, que é o Ramayana. Enfim, eu estou citando apenas estes dois, citei antes ali os Vedas, o Rigveda, ali apenas para ilustrar, olha o universo que nos aguarda. E eu deixei de citar os Upanishads. E vamos para frente, porque senão você vai me dizer que está na hora de acabar aqui e eu não mapeei minimamente o que a gente ainda tem a trabalhar. Você vai declamar todo o Mahabharata? Bem, aí a gente vai passar o ano inteiro, né, só tratando dele, eu acho que não vai dar tempo. Mas de fato, né, Pedro, nós estamos falando de talvez não é apenas uma tradição religiosa, né, nesse universo aí desse subcontinente indiano, é mais de uma tradição, mas nós estamos falando na soma dessas tradições todas, daquela que talvez seja mais caudalosa a produção de espiritualidade da humanidade, né? Se a gente for pegar a China, for pegar o Japão, for pegar a Europa, for pegar... É uma coisa realmente monumental, né, Pedro? Monumental. Exatamente, exatamente. E, Mauro, enquanto nós estamos falando aqui, olhei rapidamente as mensagens que a nossa turma está colocando. Temos ali uma discussão em sânscrito e as pessoas estão olhando, estão... Aqui a Julia dando aula aqui para nós. Pois é, exatamente. Exatamente. Então, aquilo que é ouvido e aquilo que é lembrado. Né? Muito, muito obrigado. Né? Tem cada vez mais que agradecer, elogiar o envolvimento da comunidade aqui na nossa trajetória, nesse percurso que efetivamente fazemos em conjunto. Né? Então, isso é o mundo do hindu, o mundo do hinduísmo. Só para mencionar os textos, porque o nosso foco são os textos. Né? Enfim, vamos começar, espero começar na semana que vem, delinear um pouco esses títulos, comentar um pouco, né, alguns desses textos, fazer umas seleções de textos para a gente poder saborear a riqueza, né, neles expressa e que deles transborda. Né? Mas, Mauro, o budismo, que a gente conhece principalmente por conta do outro lado do Himalaia, né, o Tibete, ou o budismo na China, ou o budismo no Sudeste Asiático, ou o budismo no Japão, mas o budismo tem origem na Índia. Então, embora por razões históricas e políticas, né, o budismo tenha feito mais história fora da Índia do que dentro, vamos tratar do budismo aqui, obedecendo ao critério, né, ali que a gente estabeleceu no começo do percurso. Né? Mas a gente tem aqui um trabalho imenso também. Por quê? Porque o budismo ele se ramifica, né, numa série de tradições, de escolas, e cada uma delas desenvolveu a sua própria coletânea de textos. E se a gente for atrás disso, a gente vai encontrar uma biblioteca. Então, aqui eu imagino, pelo menos até agora, pode ser que a gente faça alguma mudança ao longo do percurso, mas que a gente se detenha naquilo que costuma ser chamado o Cânon Pali, que já é, por si, uma biblioteca. É uma coletânea conhecida com o nome de Tipitaka. Tipitaka. Uma expressão que significa 3 cestos. Cesto, de cesta. 3 seções, 3 partes, em que esse conjunto de material é dividido. Aqui tem um universo. E aí vamos pensar alguns desdobramentos também, né,
dessa tradição budista, pelo menos para a gente mencionar um pouco e o pessoal ter uma ideia da vastidão destas tradições registradas por escrito, com muita tradição oral por detrás. Por detrás e adiante, como a gente tem sempre falado, né? É uma dinâmica, né, dialética, digamos assim. Né? Então, o budismo aqui, né, ele entra necessariamente e há muito material a ser mencionado e a ser comentado. Uhum. Mauro, há uma terceira tradição que é conhecida com o nome de sikhismo. O adjetivo ou o substantivo Sikh, muitas vezes a gente o vê escrito com as letras S-I-K-H. E sikhismo a gente a portuguesa com Q-U, né? Então, sikhismo. Aí você vai dizer, bem, o sikhismo ele é uma minoria. Sim, ele é uma minoria. Ele tem apenas 25 milhões de adeptos. É pouca coisa, né? 25 milhões, metade da população do estado de São Paulo, talvez um pouquinho mais que a metade. Mas num estado da Índia, que é o estado do Punjab, ele é a absoluta maioria. Então, ele é uma religião marcadamente vinculada a este território, embora não de maneira exclusiva. A gente tem comunidades Sikhs espalhadas por vários cantos do mundo. E este estado, o Punjab, ele é um estado que muitas vezes é tomado na política indiana como um estado separatista. Há segmentos ali importantes que lutam pela independência do Punjab frente à Índia, e o componente religioso joga o seu papel aí, justamente pelo dado que eu coloquei agora há pouco, de que no Punjab os Sikhs são a maioria da população. Inclusive, você se lembra, Mauro, da primeira-ministra da Índia, a Indira Gandhi? Opa, você já nos arrumou um mapa aqui. Está aqui o Punjab. Vocês estão vendo aqui em verde? Aqui, ó, lá no norte da Índia. Perto do Paquistão, né? Aqui, isso, aqui encostado no Paquistão, Punjab. E aproveita para mostrar em cima a Caxemira. Logo acima do Punjab. Isso, aqui, ó. Kashmir. Aqui. Exatamente. Tá? Pois bem, então, o Punjab luta pela independência. O elemento religioso joga um papel importante nessa disputa, né? E por isso ele é considerado um estado separatista, né? Com esses intentos separatistas. E aí eu ia fazendo menção, né, Mauro, da primeira-ministra Indira Gandhi, que apesar do sobrenome nada tem a ver com o Mahatma Gandhi, que foi assassinada em 1984. E ela foi assassinada por guarda-costas que faziam a segurança dela. Mas eles eram Sikhs. Eles eram guarda-costas da primeira-ministra e eram de religião Sikh. Então, foi um momento ali em que essa tensão entre o mundo Sikh e o mundo hindu, do ponto de vista religioso, veio mais à tona, e essa tensão entre o Punjab, de maioria Sikh, e a Índia, de maioria hindu, essa temática também veio à tona. Então, esse contingente, né, tem a sua importância do ponto de vista da geopolítica ali, das disputas no interior da Índia. Agora, Mauro, para os nossos propósitos,
A tradição Sikh tem alguma coisa que é absolutamente impressionante. Não sei se você teve como localizar aquela imagem que eu lhe passei já no início. Eu tenho que confessar aqui para a comunidade que eu dei uma tarefa para o Mauro, a gente já estava começando o trabalho aqui, porque eu devia ter mandado a imagem e acabei não fazendo. A imagem do templo sagrado Sikh, que se encontra numa cidade chamada Amritsar. Eu separei 3 imagens dele para a gente poder ter uma ideia e nos aproximando. Vamos lá? Uhum. Então tá aqui, ó. Veja que coisa impressionante. Uma imagem mais à distância. Tá ali. Estão vendo as crianças se banhando aqui e o Templo Dourado, como ele é chamado, né? O Templo Dourado, ele é circundado por este lago. Esse lago é um lago artificial, obviamente. Uhum. E há uma ponte que o liga àquela construção branca. Vou mostrar agora exatamente essa imagem vista do alto, que é do único lugar que dá para ter, de fato, uma ideia do que é esse... Onde está aqui? Templo, crianças, templo, multidão... Espera aí, deixa eu botar ele aqui na tela. Ah, está aqui. Já vai aparecer aqui para mim. Templo do Alto. Aqui, ó. Veja que imagem impressionante. É isso, né, Pedro? Exatamente. Veja que coisa impressionante. Então, você tem o Templo Dourado no meio, com essa ponte, né, de acesso, ou pelo qual as pessoas têm acesso, né, depois que ingressaram neste templo, né, nessa construção quadrada em torno do lago, né, e se chama muito a atenção para o fato dos 4 lados terem as suas respectivas portas, porque a ideia é de que o templo é aberto para a participação, para a visita de todas as pessoas vindas de todos os pontos cardeais, né? Agora, Mauro, é uma beleza de construção, né? Sim. Agora, Mauro, aí no centro, o que é que se encontra? O que é que se encontra neste lugar? Este lugar absolutamente central, né? Está no eixo, se a gente pode dizer assim. Este templo, ele abriga um livro. Ele abriga um livro que é o livro sagrado por excelência da tradição Sikh. É um livro conhecido com vários nomes. Eu menciono um nome aqui, Guru Granth Sahib. Este lugar aí. As pessoas, Mauro, vão visitar o livro. Para mim, esse é um dado impressionante. Né? Efetivamente impressionante. Este livro... Né? E não é as pessoas, né, Pedro? Como? Multidões e multidões e multidões. Pois é, olha aí. Olha aí. Vão visitar um livro. E há todo um rito de condução do livro para este lugar central e seu recolhimento no fim do dia. Ele é levado no início do dia para o lugar de honra e recolhido no final do dia, né, para ser guardado, protegido e ser levado novamente no dia seguinte. Um dia após o outro, e você tem essas multidões de pessoas indo visitar um livro. E este livro, e foi muito bom que você mostrou o mapa para o nosso pessoal, esse último mapa, que mostra o quê? Que o Punjab é uma região ali colada com o Paquistão, né? A presença muçulmana ali no pedaço é muito grande. Né?
Os estudiosos das religiões costumam dizer que uma veneração ao livro com esta intensidade praticamente não encontra paralelo adequado a não ser na veneração muçulmana pelo Corão. Enfim, vamos ter que trabalhar com este material, né? Que, segundo diz a tradição, né? Então, ele é composto, aí está de novo o mapa, né? Que nos ajuda a situar geograficamente. Está aqui o Punjab encostadinho no Islâmico Paquistão, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí essa veneração, né, que dizem, né, os estudiosos especialistas aí, tem paralelo adequado apenas à veneração muçulmana pelo Corão, e muito provavelmente o sikhismo bebe do Islã esta veneração ao livro, na medida em que a tradição sikh ela é estabelecida bem mais recentemente. Um último dado, apenas para aperitivo em relação a este livro, Guru Granth Sahib, ele é apresentado como uma coletânea de poemas e hinos que foram compostos, segundo, né, a tradição relativa a ele, por gurus de vários cantos da Índia, não apenas do Punjab. Então, é um livro que, na pretensão com que ele é exposto e venerado, ele recolhe, né, ele acolhe, ele reúne elementos da sabedoria ancestral da Índia toda, e não apenas da região em que ele veio a ser compilado e tornar-se objeto desta veneração absolutamente única, né, na sua intensidade. E, finalmente, uma última corrente, Mauro, para nós terminarmos por hoje, né? Já estamos chegando na hora. Quer falar alguma coisa? Não, só para mostrar. Aqui está, então, a imagem do livro. Uma imagem, deixa-me ver, então, de um sacerdote, enfim, de um livro, está aqui. Lá nesse templo, tá aí. Aí está. A imagem que eu colhi. O livro está aí. As que pessoas então, vão visitar um livro, Mauro. O livro sagrado do Sikh, como você falou, Guru Granth Sahib. Isso. Pois é, aí está. Índia e suas surpresas. E, finalmente, fecharmos esse primeiro mapeamento daquilo que nos aguarda, o jainismo. Esta, sim, uma tradição bastante indiana, né? Mais um filho, mais uma filha, essa tradição do hinduísmo, né? Tanto o budismo, quanto o sikhismo, quanto o jainismo, cada qual a seu modo derivam desta árvore frondosíssima, que a gente costuma chamar de hinduísmo. Também o jainismo tem a sua tradição sagrada escrita, um livro conhecido com o nome de Tattvartha Sutra. Teremos que dar atenção num dos nossos encontros aqui a este livro que configura uma tradição significativa no mundo das tradições que configuram esse universo fantástico, impressionante, no passado e no presente, da humanidade que tem vivido e vive neste subcontinente.
Mauro, Uau. por hoje... Nossa, estou vendo, vai ser longa a nossa viagem. Maravilhosa. Pois é. Pois é. Não sei quanto tempo a gente fica aí, não. E creio que a gente vai contar com muita colaboração da comunidade, porque se o sikhismo e o jainismo são relativamente desconhecidos no Brasil, e talvez até no Ocidente, quanto ao budismo e ao hinduísmo, há muita, né, especialmente ali a partir dos anos 80, eles, a partir dos anos 70, na verdade, né, eles começaram a ingressar com força no Ocidente, então imagino que contaremos com grande colaboração aí da comunidade, né? Sim, com certeza. E se temos gente da comunidade aí lidando com as questões de sânscrito, a gente tem mais é que se enriquecer muito com a conversa, tem muito a se enriquecer com a conversa que certamente vai rolar ao longo dos encontros aí, a partir de semana que vem. Já começamos hoje, mas prosseguimos semana que vem. E prosseguimos com uma ótima notícia, né, Mauro? Você viu aí? Eu estou vendo aqui, mas, gente, não terminou ainda. O pessoal está falando aqui da eleição do Peru, né? Dando como certa a vitória, mas a apuração não encerrou. Estou olhando o mapa aqui da apuração peruana, que é do organismo oficial de apuração no Peru, e que está mantendo os mapas bem atualizados. Até agora tem 95,3% dos votos apurados. O Pedro Castillo, da esquerda peruana, o Partido Peru Libre, está com 50,2%. A Keiko Fujimori, do Força Popular, de extrema-direita, 49,7%. A diferença é inferior a 100 mil votos, para vocês terem uma diferença. Ele tem 8 milhões e meio, ela tem 8 milhões 400 e poucos mil. Então, ainda está em apuração, né? Sim. Ainda está em apuração, não é ainda o resultado definitivo da eleição, mas tudo indica, tudo aponta para uma vitória da esquerda no Peru. Continuamos na torcida. Continuamos acompanhando. Bom, é isso aí. Primeira aula sobre a jornada indiana da espiritualidade no subcontinente indiano. Vai ter muita aula pela frente. Continuamos na próxima semana. Então, a aula iniciada nesta segunda-feira, 5 horas da tarde, ela estreia no canal Paz e Bem, estreia no próximo domingo, às 7 horas da manhã, na Pós TV 247. Valeu, Pedro. Gostei demais. Estou animadíssimo. Também estou. Vamos continuar a viagem, agora que já desembarcamos no subcontinente indiano. Obrigado a você, Mauro. Obrigado pela comunidade. Obrigado à comunidade pelas contribuições, pelas intervenções sempre enriquecedoras. Uma boa semana e continuemos na luta contra o vírus e o verme. Vamos juntas e juntos. Até segunda-feira que vem. Até lá. Paz e bem, gente. Paz e bem.